Hoje, para vocês que estão aí, nós vamos falar um pouco sobre a vida de Jeremias no capítulo 33, versículo 3. A palavra diz que o seguinte: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-eis as coisas grandes e firmes, porque vocês não sabem. Dentro desse texto a gente encontra uma palavra bem explorática, onde fala sobre clamar. E o que significa a palavra clamar para algumas pessoas? Será que seria a palavra gritar? Às vezes nós julgamos muito o verbo por não entender a noção do texto. O livro de Jeremias, ele declara no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, o que significa clamar. É uma interrogação que fica em mentes, principalmente daqueles que são protestantes, que são cristãos, aqueles que são adoradores, aqueles que protestam a fé, aqueles que pregam a fé, aqueles que tentam viver o que o Evangelho realmente quer provocar nos seus corações e muitas das vezes não sabe o que é clamar e muitas das vezes troca o clamar por o gritar. Nem sempre você falando alto significa que Deus vai estar lhe ouvindo. Nem sempre você falando baixo significa que Deus não lhe ouviu. O texto, ele traz para a gente que o clamor parece ser uma das palavras preferidas aonde o próprio Deus, ele divulga isso. Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que nenhum de vocês sabe. Encontramos dentro do texto bíblico, a palavra de Deus, alguns incentivos do povo que clamava a Deus. Clamava a Deus ouvindo, clamava a Deus estudando, clamava a Deus pedindo orientação do Espírito Santo, clamava a Deus em alto incentivo, o que estava escrito nas Escrituras, porque clamar ela é diferente de gritar. Quantas pessoas clamam a Deus no silêncio? Isso é fato. Quantas pessoas deixam o acontecimento favorecer a ele sem precisar entrar em contradição, em justiça e nem buscar a força do homem? Porque a própria palavra de Deus diz que aqueles que clamam ao Senhor de nada têm falta. São textos que muitas das vezes nós temos que compreender para que a gente possa ter uma análise do fator de conhecer a Deus sem precisar gritar. Eu vejo em muitas congregações, em muitas igrejas, as pessoas soam demais, pulam, gritam e até pensam que Deus não tem ouvido e que Deus não tem olhos. Eu quero dizer para você que Deus tem ouvido e tem olhos, e que ele sabe quais as orações estão sendo feitas ali e que está chegando até ele. O mais importante não é só gritar, o mais importante não é só levantar a cabeça para entender que se não gritar e não pular, Deus não estará ouvindo as nossas orações. As pessoas confundem muito esses textos e pensa que falar alto vai estar entendendo que Deus às vezes é surdo. Deus nunca foi surdo e nunca será. A Bíblia diz que quando você tiver necessidade de buscar a Deus, você abre a porta do teu quarto, entra lá e faz as suas orações e pede a Deus. Nós encontramos alguns textos nos dicionários com as seguintes palavras que eu estou falando para você, o que está escrito em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Clamas a mim e responder-te-ei. No dicionário nós encontramos proferir em alta voz, gritar, bradar, implorar, suplicar, reclamar, exigir, soltar a voz alta, gritar e bradar. No dicionário nós encontramos esses conteúdos que é muito importante para a nossa liturgia bíblica.
principalmente para aquelas pessoas que ainda estão amadurecendo a fé cristã, amadurecendo os seus conhecimentos cristãos. E isso é importante dizer, principalmente para os pregadores iniciantes, aqueles que estão proferindo uma fé, aqueles que realmente vê na igreja a fórmula como Deus usa os líderes, os pastores, os apóstolos, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares. E muitas das vezes as pessoas simpatizam pela forma de pregação, pela forma de atitude de como prega. E às vezes as pessoas querem ser igual. Não é pecado você imitar as coisas boas. Mas nós temos que entender que dentro da Sagrada Escritura, nós temos que ter um perfil, nós temos que ter uma liturgia cristã para que a gente possa fazer o melhor acontecer. E o próprio Deus, ele deu livre arbítrio para o homem fazer as suas escolhas daquilo que ele quer proceder e aquilo que ele quer continuar. Então, por isso, gritar, fazer muita zoada, isso não significa que Deus esteja presente. Que Deus esteja presente ali naquele momento e tantas pessoas que gritam, que choram, que lamentam. Muitas das vezes, aqueles que estão do outro lado assistindo ou vendo o culto, compreende que muitas das vezes as pessoas perdem dentro do seu emocional a liturgia do culto. E o culto ele foi feito para adoração, o culto foi feito para o único Deus que é aplausível em toda circunstância, que é a adoração a Deus como verdadeira. Então, proferir em alta voz, gritar, bradar, implorar, suplicar, isso são palavras que nós encontramos nos dicionários e que a gente entende que quando Jeremias no capítulo 33, versículo 3 diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei. É uma exigência de você fazer, de você clamar, mas isso você faz esporadicamente, sem precisar que alguém que esteja do seu lado perceba que a sua voz vai ser elevada e que alguém está ali, está surdo. É claro que eu contando isso para você, você poderia estar nesse momento agora não compreendendo, porque já é de costume você falar alto, pregar alto, viver nessa atitude e achar que isso está tudo certo. Mas vai ter momento que você vai precisar pregar pausamente aquele texto, que é um texto que seja necessário para você manter o seu público. E para você manter o seu público, é necessário que você conscientize dentro do texto que as palavras ela tem que ser agregada, compartilhada e vivida, sem precisar fazer aquele tipo de grito. Porque nem todo mundo está apto a ouvir zoada, quer ouvir uma mensagem. E o bom pregador, o bom palestrante, ele precisa ter noção do que prega, ter conhecimento daquilo que está falando, ter algumas características já envolvidas dentro do texto bíblico para que ele possa explanar, integrar o texto e viver o texto dentro da palavra de Deus. Então nós olhamos que primeiramente precisamos entender o significado do verbo clamar. O verbo vem de origem latina, clamarei. Essa é a palavra. Que quer dizer proferir em alta voz, gritar e implorar. Que essa é a palavra correta, que você muitas das vezes não entende o que é gritar. Eu vou repetir para que você entenda. Primeiramente, precisamos entender o significado do verbo, o verbo chamado clamar. E o que é clamar? O verbo vem de origem latina. Clamarei, que quer dizer proferir em voz alta, gritar e implorar. Então você pode fazer isso sem precisar espantar alguém que vai estar lhe ouvindo, porque muitas das vezes as pessoas que estão lhe ouvindo querem ouvir um texto, uma mensagem para sair dali edificado. Sobre o baixo de alguns dos significados do verbo implorar, que é sinônimo de clamar, que é o mais que nós chamamos atenção, são pedir com lágrimas, um tom de súplica chorosa, pedir com humildade e ajudar aqueles que solicitam com a existência. Uma observação para que vocês compreendam. Na realidade, o clamor é uma súplica e um pedido em voz alta. É com fervor, com sentimento, com piedade que você tem que fazer isso, por algum
por algum pedido que você muitas das vezes, atendimento você pode ter dentro de um contexto. Lendo alguns textos bíblicos, nós temos vários exemplos. Lá em Êxodo, no capítulo 1, o cego de Jericó. Se lembra do cego de Jericó? Se você não se lembra, eu quero te lembrar aqui que o cego de Jericó, quando viu Jesus, ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego usou uma expressão, naquele momento, de alta voz, mas ele fez isso porque a multidão que estava acompanhando a Jesus não lhe dava a oportunidade de chegar próximo. Às vezes nós temos que entender, se eu estou com uma pessoa quase 1,5 m, eu não preciso gritar para falar com aquela pessoa: bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. Não preciso gritar. Então a expressão clamar, ela vem dessa origem, onde você pode, bem próximo da pessoa, fazer dessa forma para contextuar: bom dia, boa tarde e boa noite. Aí alguém vai lhe ouvir de uma forma que vai ser interessante entender o que você falou. Então o cego, naquele momento ali, ele só tinha uma opção, que era clamar em alta voz. Às vezes nós precisamos, em alta voz, ser até explosivo, até para aquela pessoa que muitas das vezes está ao nosso lado fazendo zoada, interrompendo. Aí você tem que, um momento, gritar, que não era para ser feito isso. Era simplesmente só para dizer: abaixe o som, pare o som, fique em silêncio. Mas às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas gostam de ouvir você gritar, porque ouvindo você gritar, elas passam a perceber que a sua voz, ela pode atormentar. Então, esse texto que nós estamos explicando aqui, o cego naquele momento fez isso. Ele disse bem alta voz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá em Marcos 10, no versículo 47, nós temos o exemplo de Ana, a mulher de Elcana. Lá em 1 Samuel, no seu capítulo 1, versículo 11 a 17. A renúncia, naquele momento, o cego renunciou à capa, porque naquela época todo cego usava uma capa como referência da sua deficiência. O cego usava a capa, todos os cegos naquela época usavam a capa para demonstração da sua deficiência, a qual lhe dava o direito de receber esmola. Então se conhecia um cego naquela época que usava uma capa. Então alguém já sabia que aquele homem ou aquela pessoa que ali estava era uma pessoa deficiente. E geralmente os cegos ficavam entre os templos, entre as esquinas, pedindo esmolas, pedindo as ofertas. Então vocês observam que a deficiência a qual lhe dava direito de receber a esmola. Ana entregou seu filho a Deus. Quem não se lembra dessa história de Ana? Nenhum dos dois que se deixou intimidar pela força da circunstância. No primeiro era o cego, não deixou ser intimidado pela multidão, pelo contrário, ele clamava em alta voz. Ele clamava cada vez mais alto, tendo a fé que seria ouvido. No segundo texto, Ana, ela mesmo sendo mal interpretada por Eli, ela não se ofendeu, mas se entregou totalmente ao seu pedido, crendo que seria ouvida. Às vezes nós temos que fazer orações que vamos manter o diferencial do texto das nossas orações. Existem orações que você tem que ter detalhe, você tem que ter uma opinião sobre esta oração e saber o que é que você está pedindo diante das suas orações. Não é simplesmente fazer um pedido só porque você é de costume a falar as mesmas palavras todos os dias. A gente tem que entender que todas as vezes que nós vamos estar falando com Deus ou falando com alguém, nós temos que ser, na verdade, contextuado dentro do texto. E às vezes você perde muito por não fazer a interpretação do texto ou não colocar o texto em evidência na hora que você vai pedir. Notemos que o cego, ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele texto que ele usou em alta voz, ele descreveu naquele momento
que realmente ele estava precisando da misericórdia de Deus. E quando nós precisamos da misericórdia de Deus, nós temos que falar para Deus o que está em falta, o que nós estamos precisando, o que Ele pode fazer para melhorar nas nossas vidas. Nós temos que ter pedidos de orações que seja contextuado para que Deus, na verdade, entregue aquilo que nós pedimos. Às vezes você pode fazer um pedido de oração errado e manter isso o todo o tempo depois que você receber e depois você se arrepender daquela oração que você fez, daquele pedido que você fez. Então a gente tem que ter, dentro da nossa humildade, alguns textos que nós precisamos realmente atuar para complementar o que é necessário de fazer pedido e do que gritar e como clamar. A humilhação, eles entendiam que só Deus podia satisfazer as suas necessidades. Mas vamos observar aqui algumas coisas que existem nos textos de Jeremias no capítulo 33, versículo 3. Notamos que Jesus perguntou a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Você observa que o cego Bartimeu chegou dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para ele e diz o seguinte, o que queres que eu te faça? É uma interrogação que surge. Você quer o quê? O que é que você quer? Naquele momento ali o cego parou. Jesus não tinha nenhuma necessidade de perguntar o que ele queria, porque Jesus sabia. Mas existe às vezes nos nossos pedidos algumas coisas que nós temos que fazer para que aconteça o melhor, porque os nossos pedidos têm que ser feito, protocolado e contextuado dentro daquilo que nós informamos. Então você observa que Jesus disse para ele, o que queres que eu te faça? Jesus não tinha necessidade, como eu já falei, de perguntar isso a ele. O que ele queria, como filho de Deus, o que ele podia fazer? Jesus sabia que era curá-lo. Jesus sabia que ele precisava enxergar. Mas às vezes, nós temos que ser bem claro diante de Deus o que é que nós queremos para as nossas vidas e o que é que nós estamos pedindo a Deus para que Deus abençoe as nossas vidas. Você tem que entender isso. Que as orações que você faz, ela poderá ser no futuro melhor para você e também poderá ser ruim para você se você não souber fazer o seu pedido certo. Deixa eu te dar um exemplo. Se você pede um automóvel, eu estou dando exemplo porque hoje o mundo ostenta muito os veículos, principalmente os veículos de ostentação. Então você chega para Deus e faz um pedido e diz para Ele, Senhor, eu quero um Fusca. Tudo bem, é um carro, como qualquer outro carro. Ele vai lhe levar, se ele estiver novo, em qualquer lugar. Mas você vai ter algumas condições dele que vai ser diferenciada. Conforto, tecnologia, avanço, potência de motor. E aí você faz as suas orações e pede. O que é que acontece? É concedido a você? É. Você recebe? É. Porém que quando você receber daquilo que você fez o seu pedido, você vai encontrar outros veículos que estão hoje, no século que você está vivendo, no ano que você está vivendo, com mais conforto, com mais potência, com outra qualidade. E aí você vai dizer e vai falar que as suas orações não foram ouvidas porque você está vivendo hoje em um mundo da tecnologia mais avançada. Então por isso que eu falo que as pessoas têm que saber o que pede a Deus. Então, quando você pedir a Deus, você já pede aquilo que vai completar para você em tudo, para depois você não ter falta. Que é o mais importante hoje, é você não ter falta daquilo que você pediu. Então, se você pediu a Deus um automóvel, eu citei o automóvel aqui, porque hoje é ostentação, quase todo mundo quer ter um automóvel, quase todo mundo quer ter um carro do ano, quase todo mundo quer ter um carro que realmente ostente para os amigos, para os vizinhos, e muita gente, todo mundo quer isso. Agora, tem que saber por que você vai ter aquele carro, se vai ter condições de dar manutenção àquele carro. Então, o clamar e o pedir são totalmente diferentes. Clamar é quando você está clamando muito mais do que do seu pedido. E pedido é quando você fala para Deus o que você quer. Então, Jesus sabia o que é que o cego tinha, mas ele perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? O cego naquele momento, Senhor, que eu veja, que eu enxergue.
É a única coisa que eu preciso hoje para viver uma vida a qual eu não estou vivendo. O cego naquele momento pediu só para enxergar, para a partir dali ele ter uma vida diferente, porque ele não conseguia ver o sol, ele não conseguia ver as árvores, ele não conseguia ver o que ele estava vestindo, ele não conseguia ver as pessoas. Então aquilo dificultava na vida dele e ele fez esse clamor dizendo: Senhor, que eu veja. E a gente sabe que o texto da palavra de Deus demonstra que Jesus disse: conforme a tua fé, seja feito a tua vontade, que você passe a partir de agora a enxergar. Então aquele cego lançou a capa, jogou a capa fora, não se tornou mais um mendigo e ele começou a ver as maravilhas do que o Deus eterno tinha feito nessa terra e que está sempre fazendo. Então é bom você saber o que é que você pede a Deus, é bom você saber o que é que você está pedindo a Deus, para que realmente isso seja um contexto de vitória. O ponto quinto que nós estamos falando hoje aqui, nós estamos falando sobre o clamor e o incentivo pelo Espírito Santo. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, nós temos promessa da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo hoje, em qualquer instituição, em qualquer igreja, é o mais importante. Porque uma igreja que não tem a presença do Espírito Santo, ela não tem vida, ela não tem graça, ela não tem crescimento, ela não tem unção. E a presença do Espírito Santo é que incentiva os líderes, pastores, pregadores, dirigentes de ciclo de oração, ministros do Evangelho a evoluir a cada dia mais. Porque a presença do Espírito Santo é que convence as pessoas a estarem na igreja louvando a Deus. A presença do Espírito Santo é que não me faz nesse momento aqui estar ministrando este estudo para você dentro da experiência do livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Porque a presença do Espírito Santo, ela evolui paz, harmonia, tranquilidade e ela faz a gente evidenciar. Então o clamor e incentivo pelo Espírito Santo em Romanos 8, 26 é principal na vida de qualquer pessoa, na vida daqueles que adoram a Deus, que invoca a Deus, que busca a Deus, que clama a Deus, que está presente na presença do Senhor. É importante ter a presença do Espírito Santo. Mas é necessário também a gente buscar essa presença. A presença existe, mas precisamos buscá-la. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 9 a 13, diz o seguinte: pedi, pedi e dai-se-vos-á. É preciso pedir, porque se não pedir, não vai encontrar nada como resposta ou como evidência de algo que transforme o seu ser. E a busca do Espírito Santo, nós precisamos a cada dia mais pedir a Deus. Porque quando nós pedimos a Deus a busca do Espírito, o Espírito nos dá incentivo para a gente sobreviver os dias que são maus. Então por isso que é uma diferença grande de gritar e clamar. Eu estou falando isso para vocês porque compreendo que esse texto vai ajudar muitos daqueles que estão precisando. É preciso amar. Tiago 4, versículo 5. Porque você sabe que o próprio Espírito ele tem ciúme. Sabia disso? É preciso ouvi-lo, o Espírito. Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 8. É preciso hoje você ouvir a voz do Espírito. Então o clamor e o ouvido daquilo que Jesus falou lá em João no capítulo 14, versículo 13 e 14, diz o seguinte: pedi-lhe em meu nome e eu vos farei. Deus está disposto a fazer aquilo que é necessário. Por quê? Porque ele é mediador. Ele é mediador. E como mediador, o Jesus Cristo, ele nos liga ao próprio Deus para que a gente possa receber, diante das nossas orações, aquilo que é principal para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão bem próximos da gente. Então você tem que ter uma diferença do que é pedir, do que é clamar, do que é gritar. Então se você vai aprendendo isso, você vai crescendo na graça e no conhecimento. E o mais importante é crescer na graça e no conhecimento. Ele é o mediador de tudo.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ele fala que é no nome dele que nós temos que fazer esses pedidos. No nome de quem? No nome de Jesus. Não é no nome do pastor, não é no nome do presbítero, não é no nome de apóstolo, é no nome de Jesus que nós devemos fazer os pedidos para que tudo isso aconteça. Ele nos ama, Efésios capítulo 3, versículo 19 e versículo 21, conhecendo o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ele está atento a ouvir as nossas orações. Mateus capítulo 18, versículo 19 a 20. Entre eles há um acordo, e entre vós daquilo que tudo que concordais. Mais importante do que quando nós clamamos é guardar aquilo que está no nosso coração e aquilo que está provocando do coração de Deus para os nossos corações. Mas o gesto mais simples, a gente não precisamos ficar gritando, a gente tem que saber pedir. Deus não é surdo, Deus não é mudo, Deus não é cego, Ele sabe de tudo. O que você tem que fazer é o seguinte: mudar de atitude, tentar realizar dentro da atmosfera espiritual um conjunto de mudanças para poder fazer a sua oração. E qual é a oração mais especial que nós temos? É a oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então essa é a oração universal. Os outros clamores que você irá fazer é simplesmente as palavras que são repetitivas. E a gente sabe que a maioria dos pregadores, a maioria daqueles que são seminaristas, precisa estar com uma inovação todos os dias dentro daquilo que Deus tem lhe proporcionado para que o nome do Senhor seja glorificado. Então hoje foi mais um texto que a gente está tentando explicar para você que está em casa, para você que está agora no trabalho, para você que está ouvindo através do rádio, através do site, é que nós entendemos que há uma diferença de gritar, clamar e pedir. Eu tentei explicar as três, baseado no livro de Jeremias, no capítulo 33, o versículo 3. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes, firmes, que não sabe. Jeremias passou a entender que ele precisava clamar, pedir, buscar e ouvir a voz de Deus. Agora a gente precisa saber como nós devemos agir diante da presença de Deus, para que as manifestações de Deus ela seja positivo na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que vão estar com você. Então o clamor, ele é importante. Agora gritar, eu não vejo muita necessidade. A não ser quando a pessoa está distante, que não vai lhe ouvir. Aí você tem que usar o grito. Mas se a pessoa está perto de você, se você tem um microfone na mão, se você tem umas caixas de potência, não precisa você fazer tanto grito, porque aqueles equipamentos eles estão ali para ser usados para isso. Eles estão para levar a sua voz, além de onde sua voz não pode ir. Então faça dessa forma, entenda o texto bíblico, compreenda o que a palavra de Deus realmente quer para a sua vida e para a vida daqueles que você sempre está acompanhando. No mais, fico grato a todos vocês que participaram com a gente. Essa foi mais um texto que a gente traz como ensinamento. E lembrando para vocês que amanhã nós estaremos de volta, no mesmo horário, condicionando isso para que você possa ficar rico e cheio da presença de Deus através do conhecimento. Porque sem conhecimento, ninguém será nada. O nosso conhecimento fará a gente multiplicar muitos textos e ganhar muitas pessoas para Cristo Jesus. No mais, boa noite e até mais.